Você já teve a sensação de estar vencendo, mas por dentro algo em você está morrendo? Você olha em volta, vê o que conquistou, os degraus que subiu, os nomes que impressionou. Mas quando se deita à noite, não sente orgulho, não sente paz, não sente a si mesmo. Há um vazio que nenhuma meta alcançada consegue preencher. Uma voz que sussurra, mesmo quando todos aplaudem. Isso não é você. Carl Jung dizia que o sucesso moderno é a versão distorcida do arquétipo do herói. Um herói sem iniciação, sem sombra, sem alma. Um herói treinado para vencer o mundo, mas proibido de vencer a si mesmo. Você foi ensinado a conquistar, a subir, a performar, a ser o homem que todos respeitam. Mas ninguém te ensinou a descer, a entrar, a encontrar. Ninguém te preparou para o preço que se paga quando o ego se agiganta e o selfie desaparece. Nietzsche chamava isso de moral de rebanho. Uma existência guiada por fora, pela expectativa dos outros e não por dentro, pelo seu real valor. Você aprendeu a buscar validação, não significado. A correr atrás de aprovação, não de verdade. A se moldar para ser aceito, nunca para ser inteiro. E então, você chegou lá. Lá onde disseram que tudo faria sentido. Lá onde os outros invejam. Lá onde mora o reconhecimento. Mas quando você chegou, não tinha ninguém te esperando. Nem mesmo você. O sucesso virou uma armadura pesada. Uma anestesia para o seu vazio existencial. Uma máscara que sorri enquanto sua alma grita. Você se tornou funcional, admirável, respeitado, mas também ausente de si. O homem bem-sucedido que o mundo aplaude é muitas vezes um personagem. Um avatar social que devorou o menino curioso, o jovem sensível, o homem inteiro. O ego cresceu, o self atrofiou. E quanto mais você corre atrás do sucesso como te ensinaram, mais se afasta de quem você veio para ser. Você sente isso. No silêncio dos domingos à noite. No tédio disfarçado de produtividade. No cansaço que não passa com férias, porque não vem do corpo, vem da alma. E se tudo isso que te venderam como sucesso for, na verdade, a forma mais sofisticada de fracasso psíquico? E se o seu cansaço não for fraqueza, mas um chamado da parte de você que não aceita mais viver num teatro, que não quer mais interpretar papéis, que não nasceu para agradar plateias, essa introdução não é uma acusação. É um espelho. Um lembrete de que há algo em você, que ainda respira, ainda sente, ainda quer viver com verdade. Você não está sozinho. E este vídeo é o começo da sua volta para casa. Você aprendeu cedo que sentir era fraqueza, que chorar era ridículo, que mostrar dor era perigoso. Então você se armou, endureceu, se tornou forte, não por escolha, mas por sobrevivência. E nesse processo silencioso, o sucesso apareceu como um alívio, um anestésico sofisticado. Uma rota de fuga que ninguém questiona. Trabalhar demais, vencer demais, se ocupar demais. Tudo isso foi apenas uma forma de calar o grito interior que você nunca teve permissão de ouvir. Por fora, eficiência. Por dentro, abandono. Por fora, performance. Por dentro, rejeição. Você não correu atrás de sucesso porque era ambicioso. Você correu porque estava ferido. O culto à performance masculina é uma religião moderna. E seu altar principal é a negação da dor. Homens que não param. Homens que não sentem. Homens que acumulam feitos, mas perderam o caminho de volta para si. É fácil aplaudir o vencedor. Difícil é enxergar o menino ferido que ainda mora dentro dele. O menino que aprendeu a ser produtivo para ser amado. O homem que se tornou necessário para ser tolerado. Você foi treinado a buscar dopamina, a se mover por recompensas, a viver para os aplausos, mas cada curtida, cada salário maior, cada promoção é só mais uma dose de anestesia. Funciona por um tempo, até o vazio voltar. E ele sempre volta. Você já viu isso? Nos olhos do executivo que colapsa depois de uma década no topo. No cansaço do influenciador que não aguenta mais sorrir para a câmera. No silêncio de quem chegou lá e não encontrou mais sentido em nada. Por isso você vive cansado. Porque está sustentando uma identidade inteira que não é sua. O que te motiva, de verdade, não é mais desejo. É medo. Medo de parar. De ser esquecido. De sentir o que está enterrado aí dentro. Medo de não ser nada se não for admirado. Mas eu te digo, você não é fraco. Você só foi treinado para fugir de si. E toda fuga tem um custo. Essa urgência que você sente, esse peso no peito, essa irritação sem motivo, esse desejo secreto de sumir por uns dias.
Não é fracasso. É o corpo gritando o que a alma não teve espaço para dizer. Você não precisa se destruir para provar que venceu. O mundo não vai te devolver aquilo que você perdeu tentando agradá-lo. Talvez esteja na hora de parar de correr. Porque o que você procura lá fora, talvez só exista dentro, no lugar onde você escondeu sua dor, e sua verdade, e sua inteireza. Você se compara, mesmo quando não quer, mesmo quando sabe que isso dói. Há um veneno sutil no ato de olhar para o outro e sentir que está ficando para trás. Você vê o colega que subiu mais rápido, o amigo que tem mais reconhecimento, o homem que parece ter tudo no lugar. E sem perceber, começa a se sentir menor. Mas não é inveja do sucesso dele. É saudade de algo que você mesmo perdeu. Carl Jung chamava isso de projeção da sombra. Você vê no outro aquilo que escondeu em si. Admira e odeia ao mesmo tempo. Porque aquilo que brilha nele talvez tenha morrido em você. Não é sobre querer o que o outro tem. É sobre não saber mais quem você é sem se medir pelos outros. A comparação não nasce da ambição. Ela nasce da dor de identidade, da dúvida sufocada. Será que eu sou suficiente sem esse troféu? Sem essa validação? Sem essa aparência? E cada vez que você se compara, você se abandona um pouco mais. Porque a régua que você usa para medir sua vida nunca foi sua. Foi plantada aí, por uma cultura que premia a imagem e esquece a essência. Por uma sociedade que ensina que valor vem do olhar do outro, não do silêncio que você escuta quando está sozinho. O mais cruel é que ninguém vê isso por fora. A inveja silenciosa não se mostra. Ela apenas corrói, lentamente, disfarçada de motivação, de pressa, de meta. Mas no fundo é só um homem tentando se reencontrar, sem saber por onde começar. Você sente isso nos gatilhos, quando vê alguém conquistando algo e, em vez de admirar, sente uma pontada de inferioridade. Quando ouve um elogio direcionado a outro homem, e isso te fere, como se fosse uma exclusão. Mas não é sobre o outro. Nunca foi. É sobre a parte de você que cansou de se esconder. Cansou de atuar. Cansou de se moldar para caber em medidas que te diminuem. Não é fracasso. É desvio. Um desvio de rota tão bem disfarçado que você chama de normal. E a única saída é parar de usar os outros como espelho. Porque o que você vê neles é apenas o reflexo distorcido do que você reprimiu em si. Você não precisa mais se comparar. Você precisa se lembrar. Lembrar quem você era antes da corrida. Antes do personagem. Antes do script. Seu valor não está no que falta. Está no que ainda pulsa. Mesmo ignorado há anos. Você foi ensinado que falhar não é uma opção. Que o erro é uma vergonha. Que cair é motivo de desprezo. E para evitar a dor de ser visto como fraco, você aprendeu a reprimir tudo o que te fazia humano. A meritocracia te prometeu um trono. Disse que, se você trabalhasse mais do que os outros, resistisse mais, engolisse mais, um dia seria reconhecido. E você acreditou. Porque precisava acreditar em algo. Porque precisava justificar o esforço, a dor, a solidão, mas ninguém te contou o que esse sistema cobra em troca. Você teve que se endurecer, aprender a engolir o choro, a disfarçar a angústia com produtividade, a transformar dor em desempenho, porque ser vulnerável era perder o jogo. E então, aos poucos, você se tornou o homem que nunca falha, mas também o homem que não sente, que não se escuta, que não sabe mais relaxar sem culpa. Schopenhauer dizia que a dor é a essência da vontade. Que o sofrimento não é fracasso, é natureza. Mas essa cultura te treinou para pensar o oposto. Que dor é sinal de fraqueza, que sofrimento é castigo, que quem sente demais está errado. Por isso, quando você sente medo, vergonha, tristeza, você esconde. Você silencia. Você disfarça com controle, com metas, com frases prontas. Mas lá dentro, você sabe. Você sabe que carrega uma vergonha muda. Uma culpa sem nome, um nó na garganta que você nunca desatou. A vergonha de falhar, a vergonha de não ser suficiente, a vergonha de não ser tudo o que esperavam de você. Essa repressão emocional é uma castração invisível, um corte no seu direito de ser inteiro. E o sucesso, nesse cenário, se torna só um álibi para seguir funcionando, para continuar sendo útil, para não encarar a verdade que você enterrou lá atrás. Você não é respeitado porque venceu. Você é respeitado porque fingiu que não doeu. Mas isso tem um preço. E ele é alto. Você começa a não confiar em si.
a se sentir desconectado, a viver num modo automático que parece eficiente, mas está te destruindo por dentro. A dor que você reprime não some, ela apenas se transforma em ansiedade, em irritação, em insônia, em afastamento emocional, em um cansaço profundo que nada resolve. Você não precisa provar mais nada, nem para o sistema, nem para seu pai, nem para aquela voz antiga que te ensinou que chorar era fraqueza. Você só precisa voltar a sentir, com coragem, com verdade, com dignidade. Porque homem de verdade não é o que nunca falha, é o que tem coragem de se encontrar depois da queda. Em algum ponto da sua vida, você deixou de ser quem era, para se tornar o que esperavam. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Um elogio aqui, uma crítica ali. Um silêncio dolorido quando você mostrou sua verdade. Uma aprovação calorosa quando você se moldou. E sem perceber, você começou a se distanciar de si. Passou a vestir a máscara do competente, do confiável, do forte. Criou uma persona funcional, admirável, invulnerável, e foi aplaudido por isso, reconhecido por isso, recompensado por isso. Mas, por dentro, algo se perdeu. Você não sabe mais sentir prazer sem status, não sabe mais descansar sem culpa, não sabe mais existir sem provar seu valor. Quem você se tornou para sobreviver? Essa pergunta dói, mas ela também liberta, porque por trás desse homem que o mundo respeita, existe alguém que foi silenciado, o jovem que queria liberdade. O menino que sonhava em ser inteiro, não apenas eficiente. Você sobreviveu ao mundo se adaptando a ele, mas sobreviveu demais. E viver ficou para depois. Hoje você cumpre metas, tem responsabilidades, mostra força, mas sente um vazio quando o domingo escurece. Um silêncio incômodo quando as notificações param. Uma ausência de si mesmo, mesmo rodeado de conquistas. Isso não é fracasso, isso é dissociação. Você se distanciou tanto do seu centro, que agora a imagem de sucesso virou prisão. Um papel que você não sabe mais largar. Um figurino apertado que te dá status, mas sufoca sua alma. Você sente que algo está errado, mas não consegue nomear. Porque o mundo insiste em dizer que você chegou lá. Mas o lá nunca foi um lugar real. Foi uma promessa, um ideal, um mito social. E agora, você precisa escolher: continuar encenando o papel, ou reencontrar o homem, reencontrar o prazer de ser, a leveza de existir sem provar. A presença de um silêncio que não acusa, apenas revela. Seu valor não está na máscara. Está na verdade que você esconde por trás dela. E é dessa verdade que você sente falta, mesmo sem saber. Desde muito cedo você foi exposto a uma imagem de homem que não erra, não sente, não recua. Um guerreiro constante. Um vencedor incansável. Um símbolo de força que, na verdade, esconde medo. Mas que tipo de força é essa que exige que você negue partes de si para existir? Nietzsche falou sobre o homem de ressentimento, aquele que age não por desejo, mas por revanche, que busca sucesso não por paixão, mas para provar algo aos que o feriram. Uma masculinidade construída sobre feridas mal curadas. Uma força que é, no fundo, defesa. Você pode não perceber, mas muito do que você chama de ambição é só dor mal digerida. Humilhações antigas, palavras atravessadas, abandono que virou raiva, e raiva que virou performance. A masculinidade que o sistema impõe não tem alma. Ela te cobra firmeza sem ternura, presença sem escuta, frieza sem consciência. Ela transforma o homem em uma máquina de fazer. Um corpo que reage, mas não sente. Você passa a vida tentando provar que não é fraco, que é capaz, que é digno. Mas quanto mais você tenta se afirmar nesse modelo, mais você se afasta da sua potência real. Aquela que vem da rendição, não da imposição. Rendição não é desistir, é lembrar. Lembrar do que você é quando não precisa mais provar. Quando não precisa mais repetir a história de quem te feriu. Quando não precisa mais vencer para ser amado. Porque sim, muito do que você chama de sucesso é só um pedido por amor mal formulado. É só um eco daquele menino que queria ser visto, que queria ser aceito, que queria ser suficiente sem se mutilar. A masculinidade autêntica não nasce da competição. Nasce da reconexão. Com o corpo, com a alma, com a verdade. É a coragem de parar de lutar contra si. Você não precisa mais se adaptar a um modelo que te violenta em silêncio. O mundo não precisa de mais homens performáticos. Precisa de homens inteiros, presentes, conscientes. Homens que encontraram força,
Na própria vulnerabilidade, você aprendeu a ser admirado, a causar impacto, a impressionar. Mas no fundo ainda se sente sozinho. Existe uma diferença brutal entre ser desejado e ser amado, entre ser visto como um exemplo e ser visto de verdade. Você se acostumou a ser elogiado, mas os elogios não tocam sua alma, porque eles não veem quem você realmente é, apenas quem você parece ser. Essa confusão é antiga. Ela nasce do medo de intimidade, do receio de ser rejeitado se mostrar suas falhas, suas fragilidades, suas feridas. Então você oferece ao mundo uma versão editada de si, uma persona sedutora, um homem que brilha, mas não se revela, que encanta, mas não se entrega, e a maioria aplaude. Mas ninguém te encontra. Você recebe atenção sim, mas não recebe acolhimento. Você coleciona conquistas, mas não vive vínculos, porque o sucesso virou sua armadura, seu disfarce, sua forma de evitar a dor de ser realmente visto e talvez não ser aceito. É sutil, mas devastador. A vida vai se enchendo de conquistas vazias, de conexões rasas, de relações onde você é necessário, mas não é amado, onde você é desejado, mas não é compreendido. E esse vazio não passa, porque não é externo, é psíquico, é existencial. Você sente que algo está faltando, mas não consegue nomear. Então tenta mais, conquista mais, exige mais de si. Mas o buraco só aumenta. O problema não é o sucesso. O problema é o motivo por trás dele. Se ele nasceu do medo de não ser amado, ele nunca vai te preencher. O amor que você procura não se conquista com performance. Ele exige presença, entrega, coragem de ser visto sem máscara. E talvez seja isso que mais te assusta: ser aceito por quem você é e não por quem você finge ser. A admiração agrada ao ego. O amor nutre o self. E só um deles te cura. Você correu, venceu, chegou. E mesmo assim se sente punido. Ninguém fala disso. Mas existe um tipo de dor que só aparece quando você conquista tudo o que queria. Uma dor silenciosa, invisível, que se esconde por trás dos troféus. É o vazio de perceber que chegar lá não muda quem você é por dentro. Você trabalhou por anos para alcançar esse topo. Abriu mão de tempo, de vínculos, de sonhos que não cabiam no cronograma. Você se disciplinou, se superou, se esforçou. E agora que chegou, não sente plenitude. Sente exaustão. Carl Jung falava sobre isso. A escalada do ego, quando não é acompanhada por um mergulho na sombra, leva ao colapso. O homem sobe, mas se desconecta da alma. E tudo o que parecia vitória se transforma em castigo. Porque o ego quer conquistas, mas a alma quer verdade. E quando você ignora esse chamado interior, algo começa a quebrar por dentro. Você sente isso nos pequenos sintomas, na insônia que não passa, nos vícios que crescem em silêncio, nas sabotagens discretas que você mesmo provoca. Você começa a se autoanular, a perder energia, a repetir erros que jurou nunca mais cometer. E ninguém entende, porque por fora, você está no auge, mas por dentro, você está descendo, e essa descida é necessária. Não como punição, mas como cura. Porque você precisa reencontrar a parte de si que foi deixada para trás na corrida. A sombra esquecida. O desejo negado. O silêncio reprimido. A dor que surge após o sucesso não é fraqueza. É sinal de que sua alma ainda está viva. Ainda quer te encontrar. Ainda acredita que há um caminho de volta. Você não está quebrado. Está despertando. E talvez esse despertar doa tanto, porque você passou tempo demais fingindo que não doía. Existe um cansaço que não se cura com descanso. Uma exaustão que não vem do corpo, mas da alma. E essa exaustão tem uma raiz invisível. A forma como o seu sistema nervoso foi sequestrado pelo mundo moderno. Você aprendeu a funcionar movido por dopamina. Pequenas doses de prazer químico que o cérebro libera toda vez que você bate uma meta, recebe uma mensagem, alcança um objetivo. Você se condicionou a viver em troca de recompensas, mas toda recompensa tem um custo. E o custo é a perda do silêncio interior. Você não consegue mais parar. Porque, se parar, sente culpa, sente vazio, sente o peso de tudo que ficou esquecido enquanto você produzia, entregava, performava. E junto da dopamina, vem o cortisol, o hormônio do estresse, o sinal de alerta que o corpo envia quando se sente ameaçado. Mas você normalizou esse estado. Passou a viver em modo de sobrevivência, sempre alerta, sempre ocupado, sempre pressionado. O sistema te ensinou que seu valor está no que você faz,
no quanto você entrega, no quanto você rende. Mas ninguém te ensinou a ser. Só ser. A produtividade virou identidade. E toda pausa virou ameaça. Você se sente culpado por descansar. Inseguro quando não está ocupado. Inútil quando não está resolvendo algo. Porque sua bioquímica foi moldada para responder ao excesso, não à profundidade. E o mais cruel é que o sistema aplaude esse comportamento. Ele premia quem se esgota, valoriza quem se supera até o colapso, admira quem vive no limite, desde que continue entregando. Mas isso não é respeito, é exploração. Você foi transformado em uma máquina emocionalmente produtiva, um homem que se mede pela eficácia, e não pela inteireza. E agora, para sair desse ciclo, você precisa reprogramar o seu senso de valor. Precisa se lembrar de que você já vale, mesmo quando não faz nada, mesmo quando está quieto, mesmo quando está em silêncio. Porque o seu valor não mora no fazer, mora no ser. E o ser só floresce quando você silencia o ruído das metas e escuta a verdade do corpo. Você ainda tem tempo de voltar. Não para trás, mas para dentro. No meio desse caos de aparências, metas e personagens, o que resta de você? Você aprendeu a se adaptar, a vestir máscaras que cabem nos ambientes, a modular sua presença para ser aceito. E nesse processo perdeu a referência interna. Agora, quando tenta se escutar, ouve ruído, mas existe uma forma de reconexão, um retorno sutil, quase sagrado. Um processo que não começa com respostas, e sim com uma pausa. Um espaço entre o fazer e o ser, entre a persona e a alma. Nesse espaço que nasce a integridade. A integridade emocional não é perfeição, é coerência. É quando sua presença não precisa de manual nem de palco. Quando sua verdade interna é mais forte que o teatro externo. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem se é, exige confrontar tudo o que você tentou esconder. Exige descer a caverna da alma, encarar a sombra, recuperar os pedaços perdidos. É simbólico, mas é real. Imagine um guerreiro, exausto, ferido, depois de muitas batalhas. Ele volta para a caverna, não para fugir, mas para se lembrar. Ele não é só espada, não é só vitória. Ele é corpo, memória, sangue. Ele é alma. Esse guerreiro é você. E sua caverna é o silêncio que você evita. É ali que você se reconecta com o que o sistema não pode tirar. Sua essência. Aquilo que pulsa mesmo quando tudo desaba. Aquilo que ninguém aplaude, mas te sustenta. E talvez seja a hora de criar um ritual. Um espaço onde você possa se descondicionar. Onde as vozes externas não entrem. Onde o sucesso importado não tenha mais poder. Não precisa ser complexo, apenas verdadeiro. Um caderno onde você escreve sem filtro. Uma respiração onde você volta ao corpo. Um tempo onde você não finge mais nada. Você precisa de um lugar onde possa existir sem se explicar. Um território sagrado onde sua alma possa voltar a ser o centro. Porque enquanto sua vida girar em torno da aparência, você vai se sentir ausente. Mas quando girar em torno da verdade, mesmo que perca aplausos, você vai se encontrar. Você passou a vida tentando ser alguém. Alguém que os outros admirem. Alguém que não decepcione. Alguém que cumpra o papel com maestria. E agora, talvez pela primeira vez, você percebe o quanto esse papel te afastou de si. Carl Jung dizia que a individuação é o caminho de volta para casa. Não uma casa física, mas uma morada interna. Um ponto de origem que nunca foi embora. Só foi encoberto por máscaras, expectativas e silêncios. Você não precisa mais continuar atuando. Você não precisa mais manter a farsa de que está tudo bem quando não está. Você não precisa mais fingir que o sucesso te satisfaz, quando tudo o que ele trouxe foi uma ausência ainda maior. Viktor Frankl escreveu que o sentido precede o sucesso. Que a realização verdadeira não nasce da conquista, mas do significado. O sucesso, quando é buscado por si só, é como correr atrás de vento. Mas quando você vive com sentido, quando suas escolhas têm alma, quando sua presença tem verdade, o sucesso vem como consequência, não como meta. Você não está quebrado. Está voltando para a parte de você que não quer mais mendigar respeito, que não aceita mais ser útil em troca de afeto, que não suporta mais ser admirado. E ainda assim invisível. O homem que encontra sua alma deixa de pedir permissão para existir. Ele não precisa ser o melhor, ele só precisa ser inteiro. Você já entendeu o suficiente, já carregou peso demais, já suportou silêncios que não eram seus. Agora, talvez, seja a hora de se despir do personagem, abandonar o papel, voltar ao homem. E se isso te custar os aplausos, tudo bem, porque há uma liberdade que vale mais que qualquer plateia.
A liberdade de se olhar no espelho e finalmente se reconhecer. Isso é o que chamam de sucesso real. Se você chegou até aqui, é porque algo em você está cansado de sobreviver. Cansado de fingir que está tudo bem. Cansado de sorrir por fora enquanto grita por dentro. Cansado de manter a pose de quem venceu, quando tudo o que queria era ser visto sem precisar provar nada. Você não precisa mais justificar sua dor, nem esconder seu cansaço, nem se moldar para caber em um mundo que te pede desempenho, mas nunca te perguntou como você realmente está. A verdade é simples e por isso muitas vezes é ignorada. Você não precisa de mais metas, precisa de sentido. Você não precisa de mais aplausos, precisa de presença. Você não precisa ser amado por todos, precisa ser verdadeiro com você. Tudo o que você busca lá fora já sussurra dentro de você. No silêncio, no desconforto, no incômodo que insiste em te chamar de volta para casa. Talvez esse vídeo não traga respostas prontas, mas traga uma lembrança. A lembrança de que existe um homem em você, que nunca foi embora, apenas se calou, esperando o dia em que você escolheria a si mesmo. E se esse dia for hoje, que seja com verdade. Você já foi bom demais para os outros. Agora é tempo de ser inteiro para si.